Gálatas capítulo 2, versículo 20. Diz assim a palavra de Deus: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Vou repetir esse versículo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. O apóstolo Paulo escreve essa carta, e esse versículo ele é impactante, porque ele vai trazer uma visão de que agora não havia mais nenhum outro propósito na vida de Paulo. Paulo vai dizer que os seus sonhos e os seus projetos morreram. Não faz sentido, não é mais objetivo. E ele deixa bem claro quando ele fala assim: não vivo mais eu. A visão de Paulo é que a sua existência e a sua presença nesse mundo já não eram mais uma prioridade. O seu eu não era mais, não havia mais nenhum interesse. E ele coloca essa visão de não estar mais nesse mundo com um propósito pessoal. Ele diz: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E ele vai dizer que toda a sua existência, a sua característica, a sua visão, o seu propósito de existir, só era possível baseado assim na existência do próprio Deus, que o amou, que se crucificou, que foi crucificado e que morreu simplesmente por amar e se entrega por ele. Paulo vai dizer que não há mais nenhum outro propósito a não ser viver o Evangelho. Quando nós observamos o grande teólogo, pensador, Agostinho de Hipona, ele vai dizer em uma das seus escritos, ele vai dizer assim: tarde demais, ó beleza eterna. O que ele quis dizer com isso? Porque a sua conversão se deu num período já de maduro na vida, já estava com a idade avançada. E ele, no seu escrito, ele lamenta não ter vivido esse evangelho, esse Cristo mais cedo. Ele lamenta não ter encontrado a Jesus como Salvador mais cedo, para que a sua vida fosse consumida por esse evangelho, por esse propósito maior, que é cuidar do outro, que é abençoar o outro, que é levar uma palavra de paz para o outro, estender a mão para o caído, abençoar aquele que está sofrendo, quebrar os grilhões em nome de Jesus para aqueles que sofrem. Então, Agostinho de Hipona, ele vai dizer: tarde demais, tarde demais. Quando nós paramos para pensar um pouquinho, irmãos, o que representa essa proposta de nós nos lançarmos ao cuidar do outro, nada mais é do que o Evangelho de Jesus. Quando você se depara com a igreja de Atos dos Apóstolos, o que diz Atos dos Apóstolos? Eles estavam unidos e de casa em casa no partir do pão e nas orações. E o que estava acontecendo fora da igreja? Perseguição, morte, afronta, guilhotina, forca, fogueira. Eles estavam vivendo toda a adversidade possível, humana, psicológica e emocional. E eles resolveram, como igreja, estar de casa em casa, dividindo o pão, compartilhando as lutas. E foi isso que fez, junto com o poder do Espírito Santo, com que a igreja se mantesse unida, vencendo todas as perseguições de Roma. E quando nós paramos para pensar qual é o propósito de uma igreja em pequenos grupos, uma igreja que não só se reúne domingo, mas se reúne também durante a semana, é o apoio mútuo, é a cooperação, é a ajuda, é olhar para o outro e dizer: meu irmão, você está lutando, eu também estou, você está sofrendo, eu também estou, mas nós podemos juntos agora orar, buscar a presença de Deus e clamarmos para que Deus nos fortaleça. Então essa visão de estar junto é um momento em que nós precisamos pensar de que há um propósito na nossa vida. Nós não somos criados apenas para comer, para trabalhar, para gastar nosso dinheiro e para viver de prazeres. Há um propósito na nossa vida, na nossa existência, muito maior do que ir para casa e ir para o trabalho.
Há um propósito maior em sua vida do que você acumular riqueza. Há um propósito maior do que na sua vida do que pagar conta. Há um propósito maior em sua vida do que construir essa casa que você tanto sonha. Há um propósito espiritual em cada um de nós. E por mais que você pense assim, eu não tenho nada a oferecer, eu não tenho conhecimento, eu não tenho entendimento, eu não tenho capacidade, você está completamente enganado. Há um propósito de Deus para a sua vida, porque alguém sempre vai precisar de uma palavra amiga, de um abraço e de um sorriso. E se você estiver disposto a ser usado por Deus, Deus vai te usar na sua simplicidade, na sua capacidade, e você vai poder abraçar o outro. Então, nessa visão de Paulo, nós podemos pensar o primeiro ponto nessa noite: multiplicar a graça de Deus como o desejo do nosso coração. Então, se eu preciso ter um propósito, o que deve me mover é o Espírito Santo de Deus. Me mover no sentido de cuidar do outro, de desejo de que o coração do outro seja tratado como o meu foi pela presença de Deus. É claro que somos pecadores, somos falhos, e há quantas pessoas que precisam de um abraço, de um cuidado, mas eles também precisam do perdão de Deus. E esse perdão de Deus só vai ser possível se você se mover. Esse perdão só chegará nele se você resolver ser movido pela graça, sair de sua casa e dar um tempo, um dia, 30 minutos, 20 segundos para acolher e abraçar alguém. Nós só vamos conseguir distribuir e multiplicar a graça de Deus no nosso bairro, na nossa comunidade, se você resolver deixar a sua casa e investir alguns minutos na vida e no cuidado de alguém. Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo multiplicou em sua vida a graça de Deus através da sua vida missionária. Paulo fez 3 viagens missionárias. Lembra comigo? Ele era alguém que perseguia, era alguém que matava os cristãos. Mas ele encontra Jesus no caminho. Ele cai do cavalo, perde a sua visão, ele recebe o chamado de Deus, de não ser mais o perseguidor, mas ser agora perseguido. E ele doa toda a sua vida para escrever 13 cartas. Cartas poderosas que estão no Evangelho, estão no Novo Testamento, e que nos ajudam a crescer, e que nos ajudam a aprender. Então Paulo se doou, ele abriu mão da sua posição, da sua postura, da autoridade que tinha, para ser movido pela graça e levar às igrejas a palavra de Deus, levar para as igrejas o poder de Deus, levar para as igrejas o Evangelho de Jesus. Segundo, quando nós olhamos a vida de Paulo, nós podemos pensar que multiplicar o amor de Deus como um propósito de fé. Porque Paulo vai dizer: não vivo mais eu, ou seja, acabou tudo, não tenho mais nenhuma vontade própria, a minha vontade agora é fazer com que o Senhor seja conhecido. Então, se nós queremos ser usados por Deus para que o nosso coração alcance outro coração, eu preciso me mover, eu preciso me mexer. Segundo, se isso é possível, eu preciso ter um compromisso de fé, de não estar mais vivendo a minha própria vontade. Eu preciso viver agora os propósitos de Deus na minha vida. Eu não vou dizer a você que dentro de um pequeno grupo não tenha cansaço, tem. Tem dia que você chega do trabalho, ou chega do trabalho da igreja, e eu tenho que passo o dia todo aqui, e vou para casa, tenho que tomar um banho, me arrumar, tomar um café muito rápido, porque 7 horas eu tenho a minha célula. Eu preciso estar lá, não por ser pastor, mas porque eu também preciso estar junto com meus irmãos. E o cansaço bate, o desânimo bate, a chuvinha dá preguiça. Mas, irmãos, quando nós temos um propósito, quando nós temos uma missão, quando isso está no nosso coração, a gente vence qualquer obstáculo para a glória de Deus. Não há como dizer que é fácil, não é. Mas quando o nosso envolvimento, quando o nosso coração diz o seguinte: eu quero ter um propósito dessa vida, eu não quero passar por aqui apenas frequentando culto, participando de culto, indo à igreja, indo para casa, indo para a igreja, indo para casa, eu quero ter um propósito. E aí, irmãos, quando o nosso coração está cheio disso, a gente se compromete com fé. E Paulo vai dizer: vivo não mais eu, tornou-se a confissão de todo cristão. Todo cristão que quer tomar a sua cruz deve seguir a Jesus. Todo cristão deve deixar as suas coisas, pegar a sua cruz, e ele disse: siga-me.
E esse é o chamado de Deus nesse tempo para a nossa vida. E o que nós precisamos entender é que o mover depende de você. O poder é de Deus, mas o mover é nosso. O sair de casa, o levantar acampamento e realizar a obra, batalhar é nosso, mas o poder vem de Deus. E a terceira característica, além de ter um coração desejoso para cuidar de outro, além de estar comprometido com a fé, multiplicar as bênçãos que Deus me deu como missão do meu dia a dia. E aí, irmãos, não é só em um momento A ou B, é todo dia. Quem é movido pela graça, como aqui tem uns irmãos, ele também faz no trabalho. Pastor, eu não tenho tempo de estar no pequeno grupo na casa dos crentes. Posso fazer o meu trabalho? Pode. Aonde é? É na fábrica. Ronaldo está aí não, né? Cadê o Ronaldo? Está não? Ronaldo trabalha numa casa de material de construção. Sai tarde, termina tarde. E ele falou, pastor, o meu movido pela graça é todo dia na hora do almoço. A turma lá acaba de fazer o trabalho e nós vamos para um cantinho lá, eu leio a Bíblia, eu oro com eles. Não sei se você passou a foto dele, mas eu tenho a foto do trabalho. Temos aqui o Douglas fazendo lá, né, no cemitério agora, né, Douglas? Mas vai sair de lá, né, Douglas? Não é só no cemitério não, né? Lá é que tem uma obra lá, né? Depois vai para outro lugar, né? Está lá fazendo a obra dele. Não há nada que possa impedir você, irmão, de ser bênção. Se você quer ser bênção, você não depende de ter oportunidades. Eu preciso ser escalado para ser bênção. Isso não existe. Eu preciso ser convocado para ser bênção. Você pode ser bênção em qualquer lugar, no seu trabalho, na sua escola, no seu hospital, no seu condomínio, na sua avenida, dentro do ônibus, na hora do almoço, na hora de sair, você pode ser bênção. Então, quando nós pensamos que multiplicar a bênção de Deus precisa ser uma missão, se não for missão, se tornar obrigação, a tendência é parar. Mas se você tem no coração, como missão, um chamado de Deus, você está disposto a multiplicar a graça de Deus numa vida pessoal, não é numa vida institucional. Tem muita gente que pensa, não, eu tenho que fazer um curso, eu tenho que ter um cargo na igreja, vou ser diácono, ou vou ser professor de escola dominical, ou eu vou ser escolhido para fazer alguma coisa na igreja. Tem gente que se preocupa com isso. É claro que a igreja precisa de líderes, mas quando você quer ser bênção e você quer multiplicar, você precisa ter isso como missão. E quando a pessoa tem por missão, irmão, não tem cargo e não tem posição. Ele frutifica em qualquer lugar. Em qualquer lugar ele é bênção. Você chama ele para fazer, ele faz. Você escala ele para alguma coisa, ele faz. Sabe por quê? Porque ele entende que não é o status da posição, mas é a função, que é ser bênção. E aí, essa missão tem que ser todo dia e tem que ser uma disposição de uma vida pessoal. Eu quero ser bênção aonde Deus colocar para eu ser bênção. Eu não preciso de ter destaque nem ter cargo. Eu posso ser bênção, mas é para ser bênção mesmo. Que tem muita gente que tem esse discurso. Não, eu não preciso de cargo, mas também ele não faz nada. Ele não faz nem no cargo e ele não faz também nada na igreja e nem fora da igreja. Aí não é missão, aí é desculpa. É desculpa de não querer ter compromisso. Então, irmãos, o que eu quero passar para a nossa igreja nessa noite, o que eu quero dizer a você nessa noite, é que Deus tem derramado a sua unção para usar todos nós. Deus está derramando a sua unção e a sua graça e o seu Espírito para todos nós, sem acepção de pessoas. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo dele vem para capacitar e dar ferramenta à igreja. E você está aí, e você, eu quero que você se sinta chamado, incomodado a se mover, porque o grupo se chama Movidos pela Graça de Deus. E você sair do seu lugar e olhar para a sua comunidade como um campo missionário, olhar para o seu condomínio, olhar para os seus vizinhos, olhar para aquelas crianças que estão na rua, olhar para a sua escola, aquela classe que você toma conta, tem 50 alunos ali, são 50 almas que precisam ser pastoreadas por alguém. E você tem um contato com eles a semana inteira. E o que você tem feito como alguém
que tem um chamado de uma missão de ser bênção. Isso que nós precisamos pensar, precisamos colocar em nosso coração. Então, irmãos, a primeira pergunta que eu preciso fazer: está disposto a deixar Cristo ocupar a sua vida? Você está disposto a deixar Cristo ocupar a sua agenda? Você está disposto a deixar que o Espírito Santo de Deus chame você, não apenas para ser um assistente de culto, ou alguém que participa de um culto, mas alguém que é incendiado pelo Espírito Santo de Deus, que é capacitado pelo Espírito Santo de Deus, e para produzir vida na casa, nas avenidas, nos condomínios, nas escolas, nos orfanatos, nos asilos, nos hospitais, nas ruas, nas praças. Gente que precisa ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos capacite nessa noite, que o Senhor nos dê autoridade nessa noite, que o Senhor nos incomode a ter uma vida com propósito, com sentido, para fazer a diferença. Porque, amados irmãos, se nós nos colocarmos à disposição de Deus, Deus fará coisas grandiosas na nossa vida. Ele capacita quem Ele chama, Ele envia quem Ele chama, e Ele dá poder e graça para todos aqueles que se colocam à disposição de servir. E eu quero terminar essa palavra já passando para a direção pode vir aqui, dizendo a você, você que faz parte de uma célula, Deus abençoe a sua vida. Você está acumulando lá no reino dos céus galardões, porque você está disposto a servir a Deus. A você que ainda não entendeu, ou quem sabe ainda não se despertou, vem com a gente, se envolve, coloca o seu nome na lista, entra na frente do batalhão e venha servir a Deus e deixa Deus usar a sua vida para transformar outras pessoas. O nosso bairro precisa, a nossa cidade precisa, e essa igreja tem sido um celeiro de dons e talentos para ganhar almas para Jesus. Você que é visitante, que está aqui por acaso, você também está convidado a somar conosco. A sua casa é bem-vinda, a sua presença é bem-vinda ao pequeno grupo, e que Deus assim possa nos abençoar nessa noite.